Qual a velocidade da sua conexão de banda larga? Esta pode ser a principal medida do seu acesso à internet, mas não é a única e muitas vezes não é a mais determinante, especialmente para quem assiste a vídeos online ou se diverte nos games em real time. Outros fatores entram na conta. E é por culpa deles que, de vez em quando, mesmo quem tem uma alta velocidade contratada, tem que conviver com as mais que chatas ampulhetas de carregamento. Entenda por quê. Os medidores de velocidade de conexão já são bem populares. Quando a internet começa a ficar lenta, muita gente recorre aos testes para tentar descobrir o que está acontecendo. O problema é que a maioria dos usuários presta atenção apenas na velocidade e não leva em consideração outros fatores importantes que garantem mais a qualidade de uma conexão. Nunca é demais lembrar, a internet é uma grande rede que se comunica entre pontos. Entre eles, nossas máquinas e os servidores onde as informações estão alocadas. Simplificando bem a coisa, essa comunicação na internet entre pontos se dá através de pequenos pacotes enviados de um lado para outro. E um primeiro fator que assegura a qualidade na conexão é a latência, o tempo que um desses pacotes leva para chegar de um ponto a outro. A latência pode variar muito de uma conexão para outra. Em uma boa conexão cabeada, uma latência baixa fica entre 30 e 40 milésimos de segundo. Já em uma conexão 3G, por exemplo, a latência pode chegar até 1.500 milissegundos. Imagina, o usuário dispara um tiro, esse tiro demora, que está jogando online, esse tiro pode demorar 1,5 segundos para chegar na outra ponta. Enquanto que o outro usuário que está jogando em uma rede bem conectada, ele pega e é quase instantâneo o tiro dele que chega na outra ponta. Outro exemplo no qual a latência prejudica o bom uso da internet são nas chamadas de vídeo ou voz. Uma videoconferência, quando tem uma latência muito alta, essa latência vai fazer com que a outra pessoa demore muito para escutar o que eu estou falando. E depois eu também vou demorar muito para escutar o que ela está falando na outra ponta. Desde 2011, uma resolução da Anatel determina que a latência máxima bidirecional de envio e recebimento do pacote fique abaixo dos 80 milésimos de segundo. A gente não consegue uma latência hoje muito boa quando é um acesso internacional, por exemplo, tá? Porque o caminho é muito maior. Tá? A gente pega e passa por mais redes no meio do caminho, tem o risco de ter alguma rede que está mais congestionada no meio do caminho, por isso que o acesso internacional às vezes tem uma latência muito maior. Outro fator que influencia na qualidade da nossa conexão é o jitter, mas neste caso, melhor explicar com um exemplo. Em uma chamada de voz, a fala é transformada em dados e esses pacotes trafegam de um lado para o outro. O que se espera de uma boa conexão é que esses pacotes cheguem ao destino com um intervalo fixo entre um e outro. Mas às vezes, em função de uma rede congestionada, os pacotes não chegam de maneira constante. Jitter é exatamente essa diferença de espaço de entrega entre um pacote e outro. Quando o jitter está muito alto, quer dizer, os meus pacotes estão muito espaçados entre um e outro. Eu tenho uma diferença de espaço entre um pacote e outro muito alto aí dentro. No que isso influencia? Tá? Quando o computador que está recebendo isso recebe esse espaço muito afastado entre um pacote e outro, então ele é muito mais próximo do que ele esperava, pode gerar uma voz metalizada. Bom, já explicamos que a comunicação na internet se dá através da troca de pacotes. Acontece que, às vezes, alguns pacotes enviados se perdem no meio do caminho. Isso ocorre quando uma rede está muito congestionada. De acordo com outra resolução da Anatel, essa perda de pacotes deve ser inferior a 2%. A perda de pacotes influencia, por exemplo, quando jogamos online. Se um pacote se perde, o comando não chega na outra ponta. E quando uma chamada de voz, de repente, fica muda, também isso provavelmente se trate de perda de pacote. Agora que você também já conhece e entende o fenômeno da perda de pacotes, podemos falar em velocidade. Normalmente, o usuário comum não dá muita atenção. Quando faz um teste de velocidade, observa apenas a velocidade de download e pronto.
Mas é importante saber que a comunicação na internet se divide em dois tipos de pacotes: TCP e UDP. A maioria das ferramentas mede apenas a velocidade TCP, que é a mais comum no nosso uso diário da internet. São os pacotes TCP que usamos para acessar nossos e-mails e navegar pela web. A principal característica do TCP é que a informação, mesmo que demore, é entregue de qualquer jeito. Então, se por um acaso algum pacote se perder no meio do caminho, vai haver de novo uma retransmissão desse pacote. Então eu pego e tenho certeza que o meu dado vai chegar. Já os pacotes UDP não têm garantia nenhuma de que vão chegar ao seu destino. Mas ainda assim, os pacotes UDP estão cada vez mais presentes na nossa vida online. Chamada de voz, eu quero falar e eu quero que a pessoa receba na hora aquilo. Tá? Eu não quero se perder um pacote no caminho e depois vamos retransmitir de novo para garantir que chegou a voz. Não, eu quero que chegue, porque se a voz chegar 10 segundos depois em uma conversa, não me adianta nada. Então, no caso de chamadas por voz e vídeo na internet, é melhor que a gente pegue e envie. Se perdeu no caminho um pedaço, ótimo, fica perdido, a pessoa vai falar de novo depois. É o que acontece hoje no celular. Jogos online também trabalham com pacotes UDP. Afinal, de nada adianta um comando em um game que seja executado 10 segundos depois do comando do jogador. Vídeos streaming ao vivo também usam pacotes UDP. De acordo com o Marco Civil da Internet, as operadoras são proibidas de priorizar uma dessas velocidades. A não distinção de tráfego está garantida na cláusula que discute a neutralidade da rede. Assim, quando a gente mede nossa velocidade de conexão, TCP e UDP devem ser bastante próximas, se não iguais. O Comitê Gestor da Internet no Brasil disponibiliza uma ferramenta online que mede todos esses fatores de qualidade de uma conexão. Diferente de muitos outros medidores, a aferição é feita em um ponto neutro, próximo ao usuário. O usuário mede um ponto neutro, ele passa da rede da operadora, então ele garante que a rede da operadora dele tem a qualidade mínima que está sendo ofertada para ele e, ao mesmo tempo, ele não sofre interferência de redes de terceiros. E não sofrendo essa interferência de redes de terceiros, a operadora não pode dizer que a culpa é de outra rede que não era dela aí dentro. Então é uma maneira do usuário se defender quando ele está medindo e poder mostrar para a operadora, ó, aqui a gente está medindo e está dando esse tipo de qualidade. Agora que você já conhece todas as variáveis que classificam uma boa conexão, faça o teste. Acesse olhardigital.com.br e confira o link para experimentar o sistema de medição de tráfego internet.